Salve pessoal do Colégio Brasília, tudo bem pessoal? Bom, vamos começar as aulas 20 e 21. Aqui o assunto a ser tratado é estequiometria, tá? Por isso que a gente viu aquelas leis ponderais, porque é a base para a gente utilizar aqui nesses outros cálculos. Estequiometria, traduzindo, seria o quê? Que seria calcular quantidades de substâncias numa reação química, tá? Essas quantidades podem ser avaliadas de várias maneiras. Por exemplo, nesta reação química aqui, ó, eu tenho 1N2 mais 3H2 dando 2NH3. Se você for analisar sobre o ponto de vista de moléculas, você poderia fazer assim, ó. Uma molécula de N2 reage com 3 moléculas de H2, formando quantas? 2 moléculas de amônio, tá? Em número de mols. Se você pegar 1 mol de moléculas de N2, está para quanto? Para 3 mols de moléculas de H2. Para 2 mols de quê? De moléculas de NH3. Se você for avaliar pela quantidade mesmo de moléculas, você tem que lembrar uma coisinha. Que o mol tem quantas partículas? 6 vezes 10, 23. Então vai ficar ó, 1 vezes 6. 1 mol aqui, vezes 6. Tá? Então, 6 vezes 10, 23 moléculas aqui. 3 mols vezes 6. Aqui vai dar quanto? 18 vezes 10, 23. E aqui, ó, como eu tenho 2 mols, 12 vezes 10, 23. Tá legal? Em termos de massa, a gente também pode calcular em termos de massa. Então, quanto que é a massa tabelada de 1 mol de N2? 28. Então, 28 gramas desse aqui. Cada mol de H2 pesa 2. Então, eu faço 3 vezes 2, 6 gramas. E aqui, cada mol de NH3 pesa 17. Então, eu vou fazer 2 vezes 17, 34. Ou em volume, desde que você tenha o quê? Materiais gasosos. Que é o caso aqui, todos são gasosos. Então, se eu tiver 1 mol na CNTP, qual volume? Vocês já sabem disso, é 22,4. Se eu tiver 3 mols, por exemplo, eu vou fazer 3 vezes 22,4, que dá esse valor. E 2 mols, 44,8 litros. Nem sempre eles vão relacionar, por exemplo, mol com mol com mol. Pode ser mol com massa, pode ser mol com volume, pode ser volume com mol, volume com massa, tá ok? Tem N possibilidades. Vai depender daquilo que ele está te fornecendo e aquilo que ele está querendo, tá bom? Por isso que você tem que interpretar direitinho a reação e o enunciado, ver direitinho o que ele está te fornecendo e o que ele está pedindo, tá? Vamos para o exercício 1. Ó, página 807, exercício 1 do caderno 3, tá? Então, bicarbonato de sódio, que vocês conhecem muito bem, é um sal, portanto ele é sólido, tá? Ele pode sofrer uma decomposição térmica. O que é isso aí? Decomposição térmica é quando você aquece. Então, se você aquecer esta substância aqui, ela vai se decompor formando carbonato de sódio, que é um sólido também, gás carbônico e água, na forma de vapor, tá bom? Então, o que acontece se eu fizesse isso aqui numa balança? A massa iria diminuir, tá? Se essa balança estivesse aberta, logicamente, né? Então, o que aconteceria? O gás iria embora, tá? Respeitando a lei de Lavoisier. Aqui, basicamente, a gente vai utilizar muito o quê? Regrinha de 3. Então, seria a lei das proporções definidas de quem? De Proust, tá? Daí ele pergunta aqui, determine quantos mols de bicarbonato, opa, ele está perguntando deste aqui, ó. Ele quer esse aqui, tá? Quantos mols de bicarbonato devem ser decompostos para fabricar quanto? 20 mols de CO2. Então, ele está te dando esse. Ele está te dando esse e está pedindo esse. Ou seja, esse daqui e esses daqui são irrelevantes para os cálculos aqui na questão, tá? Então, por isso que eu repeti aqui a reação química e risquei aqui, ó. Por quê? Porque eu não preciso desses componentes. A reação, ela está balanceada. Como eu sei que ela está balanceada? Olha aqui, ó. 2 sódios, 2 carbonos. Eu tenho um carbono aqui, outro aqui. Eu tenho 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Aqui eu tenho quanto? 6 oxigênios. 3 com mais 5 mais 1, está balanceada. Então, eu posso agora resolver a questão desconsiderando os componentes que eu não vou precisar. Então, quais que eu vou utilizar?
esse da pergunta e esse da informação. Tá aqui, ó. Só que você não pode esquecer do número de mols que é indicado na frente. Se você esquecer isso daqui, perdeu a questão. Então, ó, 2 mols de bicarbonato para 1 mol de CO2. Tá? Ó, tá aqui em azul destacado. Então, como ele te deu a informação aqui, ó, em 20 mols de CO2, eu vou utilizar aqui, ó, não é 1 mol aqui? 1 mol para 2 mols aqui pela reação, tá? E daí, a informação aqui, 20 mols, quanto? X. Detalhe, a primeira linha são dados da reação. A segunda linha são dados de quem? São dados do problema. Combinado? Então, 2 mols aqui pela reação para 1 mol pela reação. Dados do problema, 20 mols esse aqui. Quanto que eu preciso de bicarbonato? 40 mols. Resposta final. Fácil, fácil. Regrinha de 3, bem simples aqui, tá bom? Tá? Muito fácil mesmo. Ok? Então, vamos lá. Questão número 2. Ele fala que o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, sofre decomposição na presença de luz, de acordo com esta reação química aqui. Ó, o que é peróxido de hidrogênio? Quando ele estiver dissolvido na água, ele é popularmente conhecido como água oxigenada. Aquela água oxigenada que você compra na farmácia, né? Para passar no ferimento ou para descolorir o cabelo, ele sempre vem, essa água oxigenada sempre vem dentro de frascos de plástico, tá? E esse plástico, ele sempre é de cor escura, para não deixar a luz entrar e decompor a água oxigenada e ela virar água comum, aí ela perde o efeito oxidante, tá? Até pode ser de branco, né? Pode ser um plástico branco, só que é um branco leitoso, que nem o papel. Ok? Então, ó, tá balanceada a reação? Está balanceada. Então, vamos lá ver o que ele fornece e o que ele pede. Determine a massa em gramas de O2. Então, ó, ele está perguntando este aqui que ele quer. Produzida na decomposição de 5 mols de H2O2. Esse 2 aqui está a mais, está errado, né? Então, 5 mols de H2O2. Então, ele está fornecendo este. O que eu vou fazer aqui com a água? Eu vou riscar, eu não vou usar. Então, eu vou repetir aqui a reação aqui embaixo. Lógico, eu não preciso colocar o mais, o setinha, só vou colocar a proporção, tá bom? Não esquecendo o número de mols. 2 mols de água oxigenada para 1 mol de O2. Pronto. Aquilo que eu falei para vocês ali em cima, olha, ele te deu a informação da água oxigenada em mol. E ele pede a quantidade de oxigênio em massa. Não tem problema. Você pode usar mol numa coluna que vai sair massa na outra. Então, primeira linha, dados da reação. 2 mols de água oxigenada para 1 mol de O2. Só que ele não pediu aqui a quantidade de O2 em mol, ele quer em massa. Então, eu vou substituir pela massa. Quanto que é a massa de 1 mol de O2? 32. Então, ó, 1 vezes 32. Eu só coloquei esse 1 aqui para frisar que, se fosse um número diferente de 1, eu teria que multiplicar aqui. Se fosse, por exemplo, 5, então eu faria 5 vezes 32. Combinado? Primeira linha, dados da reação. Segunda linha, dados do problema. Olha aqui, ó. 5 mols de água oxigenada. Para 5 mols de água oxigenada, X. Quanto que deu X aqui? Ou seja, 5 por 2 aqui vai dar 2,5 vezes 32, 64 com mais 16, 80. Tá? Por que sai em gramas? Olha aqui, fácil, hein? Ó, corta mol com mol. Cortando mol com mol, a resposta sairá em gramas. Combinado? Muito fácil, hein? Tá? Na sequência, exercício 3. Tá? Exercício 3. Vamos lá. Ele fala que a gente vai ter o quê? A combustão completa da glicose. Glicose é isso aqui, ó, tá? E qual é o estado físico dela? Sólida. Ela é sólida, tá? Quando ela for queimada pelo oxigênio, né, do ar, o que vai resultar? Vai resultar gás carbônico e água, tá bom? Daí o que acontece? Ela está balanceada? Está. Que maravilha, hein? Ó, 6 carbonos,
6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 vezes 2, 12, tá? Oxigênios aqui, ó, 6 com mais 12 são 18. Ó, 12 com mais 6, 18. Ainda bem, uma coisa a menos para a gente se preocupar. Então vamos lá. Ele pergunta, na combustão de 5 mols de glicose, tá? Então ele te fornece este aqui, ok? Ele pergunta, qual o número de gramas de água? Então ele quer a massa da água, que é esse último componente. Ou seja, o O2 e o CO2 não vão entrar nos cálculos. Combinado? Por isso que eu já risquei. Então eu vou repetir aquilo da reação que me interessa, 1 mol de glicose para 6 de água. Não pode esquecer esse 6, hein? Se você esquecer isso aqui, perdeu a questão. Então, o que vai acontecer? Ó, 1 mol de glicose, primeiros dados aqui, ó, da reação. 1 mol de glicose para 6 de água. Como a água eu quero em gramas, o que eu vou fazer? Eu vou passar H2O para gramas. Quanto que pesa a água? Vocês já estão cansados de saber que é 18. Então vai ficar 6 vezes 18. Se eu colocar 5 mols aqui de glicose, qual a quantidade? X. Então vai ficar 5 vezes, aqui dá 108, vai dar quanto? 540 gramas. Bem facinho também, né? Tá bom? Muito bem. Questão 4. Determine o volume de gás carbônico. Opa! Ele quer isso aqui na questão. Certo? CO2. Na CNTP. Vocês sabem que 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa qual volume? 22,4 litros. Ele pede aqui, ó, obtido pela pirólise, lise é quebra, piro é calor. Então, você aquece aqui o carbonato de cálcio, tá? E aí o que acontece? Ele vira óxido de cálcio, que é a cal, mais o gás carbônico. Então, ele fala 5 mols de carbonato. Então, ele te dá esse aqui. Ou seja, a cal eu não vou usar para nada. Não vou utilizar para absolutamente nada aqui. Então, eu vou repetir aqui aquilo da reação que me interessa. 1 mol de CaCO3 para 1 mol de CO2. Primeira linha, dados da reação. Mesma coisa de sempre, hein? 1 mol de carbonato não está para 1 mol de CO2, só que o CO2 ele quer volume. Volume. Então, quanto que é o volume de CO2? No caso, 1 mol? 22,4. Para 5 mols, X. Então, vai ficar 5 vezes 22,4, vai dar cravado quanto? 112 litros. Muito fácil, tá? Daí, pessoal, eu selecionei aqui, reproduzi aqui, tá? Uma questão lá da TC, da aula 20, tá bom? Se eu não me engano, é a última questão proposta. Então, é capítulo 6, exercício 32, essa é a página. Ele fala aqui, o ácido fosfórico usado em refrigerantes, você sabe que tem na Coca-Cola, ele diz aqui que é possível causador de um problema grave, que é a deficiência de cálcio, né, nos ossos, que é o quê? Osteoporose. Pode ser formado a partir dessa reação. Então vamos lá, ó. Fosfato de cálcio mais ácido sulfúrico, que vai virar quem? O que ele está falando aqui. Ácido fosfórico mais sulfato de cálcio. Só que ele fala que a reação não está balanceada. Se ela não está balanceada, eu tenho que balancear primeiramente, tá bom? Vamos fazer o balanceamento? Então é o seguinte, ó. 3 cálcio, aqui não tem só um cálcio, eu coloco quanto aqui na frente? 3. Vou caprichar aqui, hein? 3, tá? Daí o que acontece? Eu não tenho 2 grupos PO4 aqui, ó, 2 grupos PO4. Aqui eu tenho só um grupo PO4. Então aqui, quanto que eu deveria colocar aqui na frente? 2, tá? E daí eu vou ficar com quantos grupos SO4 aqui à direita? 3 grupos SO4. Se eu tenho 3 grupos SO4 e aqui eu tenho só um, eu vou colocar aqui também quanto? 3, tá? Lembrando que aqui na frente não é nada. Sempre tem alguma coisa, é 1, na verdade, tá? Então, ó, o que ele está pedindo aqui? Vamos lá, hein? Para obter-se 980 gramas de ácido fosfórico, então ele está te fornecendo isso. Qual que é a massa total dos reagentes? Os reagentes não são este sal e este ácido? Então ele quer saber a soma total da massa desse daqui, que eu posso chamar de repente de X, tá?
esse aqui que eu posso chamar de quê? De Y, para fabricar o quê? 980 gramas desse aqui. Combinado? Então, eu vou usar única e exclusivamente aqui massa. Não vou usar volume, tá? Número de mols é só para multiplicar. Então, eu peguei e coloquei as massas para vocês aqui, ó. A massa do ácido sulfúrico e a massa do ácido fosfórico são exatamente iguais a 98. E a massa do fosfato de cálcio dá 310, tá? Então, eu vou desconsiderar esse aqui, porque ele não está pedindo esse, não está fornecendo nada, tá? Ele está perguntando a massa desses dois componentes para fabricar este. Então, eu reproduzi aqui já parte da reação já balanceada, ó, 1 mol desse para 3 desse para 2 desse, tá? Tá aqui tudo certinho. Primeira linha, dados da reação. Então, quanto que eu tenho aqui de fosfato de cálcio? Não é 1 mol? Então, 310 gramas. Aqui não tenho 3 mols de ácido, ó, 3 mols de ácido, então é 3 vezes 98, que é a massa tabelada. E aqui, ó, fabricando quanto? 2 mols de ácido fosfórico. Então, 2 vezes 98. Para fabricar 980 gramas, que é aquilo que é fornecido pelo problema, qual a quantidade de ácido sulfúrico? Y. Qual a quantidade de fosfato de cálcio? X. Você vai fazer 980 vezes 310 é igual a X vezes 196 aqui. Quanto que deu a massa aqui, ó, do fosfato de cálcio? 1550. Quanto que dá a massa aqui do ácido sulfúrico? Fazendo a regrinha de 3 aqui, 1470. Somando os dois, 3020. Tá bom? Então, ó, como resposta a letra B. Por curiosidade, eu fiz esta reação aqui, esses cálculos todos, sem fazer o balanceamento. Adivinha que se eles não colocaram uma resposta possível aqui? Eles colocaram exatamente aqui, ó, 4080. Se você fizer isso aqui sem balancear nada, só jogando os valores aqui, ó, sem colocar aqui multiplicado por 3, multiplicado por 2, vai dar 4080. Estão vendo a pegadinha? É assim mesmo, viu, gente? Tem que abrir o olho, tá bom? Tem que primeiro ver se está balanceada, substituir e calcular. Joia? A gente se vê em breve, tá bom? Um abraço para todos.